Disposições especiais, seção 1 da locação residencial. Artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito e prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo 1º. Findo o prazo ajustado se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Parágrafo 2º. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Artigo 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito, e como prazo inferior a 30 meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. Inciso 1. Nos casos do artigo 9º. 2. Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada a seu emprego. 3. Se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. 4. Se for pedido para demolição ou edificação licenciada, ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumente a área construída em no mínimo 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. Inciso 5. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3º, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada se, a linha A, o retomante alegando necessidade de usar o imóvel estiver ocupando com a mesma finalidade outro de sua propriedade situado na mesma localidade, ou residindo ou utilizando o imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. A linha B, o ascendente ou descendente beneficiário da retomada residir em imóvel próprio. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 3 e 4, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário, comprador ou promissário cessionário em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título de registrado junto com matrícula do mesmo. Seção 2 das locações por temporada. Artigo 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorram tão somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Parágrafo único. No caso de alocação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato obrigatoriamente a descrição dos móveis e utensílios que guarnecem, bem como o estado em que se encontram. Artigo 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37, para atender às demais obrigações do contrato. Artigo 50. Findo o prazo ajustado, se o locador permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início, nas hipóteses do artigo 47. Seção 3 da locação não residencial. Artigo 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente, inciso 1, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito com prazo determinado. Inciso 2. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos sejam de 5 anos. Inciso 3. O locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo, pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Parágrafo 1º. O direito assegurado neste artigo
poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação, no caso de sublocação total do imóvel. O direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Parágrafo 2º. Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito à renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. Parágrafo 3º. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo. Parágrafo 4º. O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis, com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. Parágrafo 5º. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano, no máximo até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Artigo 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se, inciso 1, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou propriedade. Inciso 2º. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para a transferência de fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Parágrafo 1º. Do inciso 2º. O imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio com as instalações e pertencentes. Parágrafo 2º. Nas locações de espaço em shopping center, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2 desse artigo. Parágrafo 3º. O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes, que tiver que arcar com mudança, perda do lugar, desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público ou que declarou que pretende realizar. Artigo 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias, oficiais asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido nas hipóteses do artigo 9º. Inciso 2º. Se o proprietário, promissário comprador, promissário cessionário, em caráter revogável e emitido na posse com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil. Artigo 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1º. O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center: alínea A, as despesas referidas às alíneas A, B e D do parágrafo único do artigo 22. Alínea B, as despesas com obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite, se as obras de paisagismo nas partes de uso comum. Parágrafo 2º. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo os casos de urgência ou força maior devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 dias, por si ou entidade de classe, exigir comprovação das mesmas. Artigo 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção,
ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel não especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1º. Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Parágrafo 2º. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis, a receber até o termo final da locação. Artigo 55. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Artigo 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Artigo 57. O contrato de locação por prazo determinado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para desocupação.